Hoje vamos falar da imunidade mediada pelas células B, né, dando continuidade à aula passada, que a gente falou da imunidade mediada pelas células T. Tá? Então, hoje vamos falar das células B, ok? Bom, as células B, pessoal, como a gente já vem conversando, elas vão ser responsáveis pela imunidade humoral. Lembra que na aula passada a gente falou das células T, né? As células T são responsáveis pela imunidade celular, né? Claro, a gente tem as células TCD4, que auxiliam linfócitos B, consequentemente participando da resposta imune humoral, né? Mas nós temos essa divisão, né, entre células T, imunidade celular, e células B, imunidade humoral, ou seja, a imunidade no meio extracelular. Tá? Bom, a função principal, né, dos linfócitos B é neutralizar os micro-organismos extracelulares e as toxinas, né? Então, como a gente está falando de uma imunidade extracelular, fora do meio celular, né? A gente tem aí, então, né, como função dos linfócitos B, né, impedir que esses micro-organismos entrem nas células, né, e neutralizar também toxinas, certo? Então, como a gente já conversou, né, os linfócitos B vão se ligar ali ao micro-organismo. Os linfócitos B, não, desculpa, os anticorpos produzidos pelo linfócito B vão se ligar aos micro-organismos e vão impedir que eles adentrem as células, né? Vão opsonizar esses micro-organismos para os fagócitos reconhecerem ali mais facilmente e digerirem, destruírem esse micro-organismo, vão neutralizar toxinas, então eles vão agir no meio extracelular. Tá? Bom, coloquei aqui também que os linfócitos B, né, eles têm ótima resposta contra micro-organismos que têm cápsulas ricas em polissacarídeo e lipídio. Né? São os tipos de antígeno que são muito bem reconhecidos, né? Muito facilmente reconhecidos pelos anticorpos, né? pelos linfócitos B e levando, né, a produção de anticorpos. Então, eles têm aí uma facilidade grande em reconhecer, né, cápsulas ricas em polissacarídeos e lipídios. Tá? Então, são reconhecidos com bastante facilidade. Bom, aquelas células B, como a gente viu, né, na maturação das células B, as células B virgens que ainda não foram ativadas, ou seja, aquelas que estão maduras, estão prontas para serem ativadas, elas vão ter dois tipos de anticorpos na superfície, IgM e IgD. Tá? Só um instantinho, pessoal, calma aí. Perdão, pessoal, tive que pegar um pouco de água. A garganta não tá boa. Vamos lá. Então, voltando, né? Os linfócitos B virgens, né, maduros, prontos para reconhecer os antígenos, mas que nunca reconheceram, né? Eles vão ter dois tipos de receptores na superfície, IgM e IgD. Tá? E aí o reconhecimento dos antígenos, né, como nos linfócitos T, o reconhecimento dos antígenos vai levar à ativação dos linfócitos B
virgens, né? Então, reconhecer o antígeno tem toda a sinalização para diferenciação, né? Ativação e diferenciação do linfócito B. Então, basicamente, vai passar pelas mesmas etapas que a gente já viu do linfócito T, né? A gente vai ter a ativação, depois da ativação, a expansão clonal, ou seja, vai começar a se clonar. Lembra daquele mecanismo que a gente falou, que é muito mais fácil a gente ativar um linfócito e esse linfócito se diferenciar em várias células, né, do que a gente ativar vários linfócitos, certo? Então, o que a gente faz é justamente, né, o que o organismo faz é ativar um linfócito, certo? E esse linfócito se multiplica em vários linfócitos, tá? Bom, então, a gente vai ter a ativação, depois da ativação, a expansão clonal, ok? E aí, depois da expansão clonal, a gente tem a diferenciação em plasmócito. O plasmócito é o linfócito ativado, né, que vai ser o linfócito efetor, linfócito que vai produzir e secretar anticorpos. Então, o que a gente vai ter vai ser a ativação, a expansão clonal, né, a multiplicação, a expansão clonal, e a diferenciação em plasmócito. Né? O linfócito T efetor, ele é chamado, linfócito T não, desculpa, o linfócito B efetor, ele é chamado de plasmócito, é aquele linfócito que produz e secreta os anticorpos. Bom, então aqui eu coloquei para vocês, né, um resumo, tá? Então a gente tem aqui o reconhecimento do antígeno pelas imunoglobulinas de membrana, né? Os receptores dos linfócitos B são as imunoglobulinas, né? Então a gente tem IgM e IgD, tá? E aí a gente vai ter o reconhecimento dos antígenos, né? Reconhecimento específico e a produção de sinais para ativação, certo? E aí, então, depois do reconhecimento, a gente vai ter a ativação das células B virgens, certo? Então, que a gente falou, né? Reconhecimento do antígeno, sinalização para ativação, e aí a gente vai ter, no caso, então, a ativação, tá? Ocorrendo a ativação, a gente tem expansão clonal, ou seja, multiplicação dos linfócitos B, certo? E aí, então, esses linfócitos vão se multiplicar em diversas células e essas células se tornarem ativas, né? Vão se tornar efetoras, plasmócitos, vão produzir e secretar os anticorpos, né? E, então, expansão clonal, diferenciação em plasmócito, certo? Então, a gente tem o reconhecimento do antígeno, a ativação, expansão clonal, diferenciação em plasmócitos. Então, os plasmócitos vão secretar os anticorpos, então, vão lá combater os micro-organismos e as toxinas, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Um esqueminha justamente dessa ativação, reconhecimento do antígeno, ativação do linfócito B virgem, a expansão clonal e a diferenciação em plasmócito, né, que vai secretar os anticorpos. Tá? Bom, uma célula B ativada, ela pode gerar até 4.000 plasmócitos. Então, com a ativação de um linfócito B, de uma célula B, essa célula pode se expandir clonalmente, ela pode se multiplicar em até 4.000 plasmócitos. Tá? E cada plasmócito vai produzir cerca de 10 elevado a 12 anticorpos por dia. Então, 10, né? 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, anticorpos por dia. Então, percebam o quão estratégico é essa multiplicação, essa expansão clonal. Você imagina ativar essa quantidade de linfócitos para se ter uma resposta imune, né? Uma produção satisfatória de anticorpos e a resposta imune contra aquele micro-organismo. O quanto de células teriam que ser mobilizadas para acontecer isso. Então, a expansão clonal ela é uma estratégia, né? A gente ativa uma célula, você vê, uma célula pode gerar 4.000 plasmócitos, 4.000 células efetoras, né? Então, isso agiliza o processo, isso agiliza a resposta imune. Ok? Bom, então, falando um pouco das fases, né, dos tipos de resposta imune humoral, como a gente tem essa rápida, né,
produção, essa rápida multiplicação e essa rápida produção de anticorpos, as células B elas conseguem, né, acompanhar o desenvolvimento rápido de micro-organismos e de toxinas, né, porque você vê que elas se multiplicam muito rápido. Então, além do fato, né, da gente agilizar o processo, na verdade não deixa de ser uma agilização, né? A resposta ela se torna mais rápida, porque essas células se multiplicam, gerando muitas células efetoras, produzindo muitos anticorpos. E todo esse processo ele é bom também para acompanhar o desenvolvimento do crescimento do micro-organismo, da produção de toxinas no nosso organismo. E, além disso, né, quanto mais vezes o organismo for exposto àquele micro-organismo, ou seja, a gente tiver respostas imunes secundárias, né, após a ativação dos linfócitos B virgens e produção das células de memória, a gente tem o aumento da afinidade, né, dos linfócitos B pelo antígeno, né? Então, a gente tem aí a participação de células de memória, a gente tem o aumento da capacidade, de reconhecimento da célula B pelo antígeno, né? Então as células B se tornam mais capazes de reconhecer, a gente tem as células de memória adiantando o processo. Então, a imunidade, né, a afinidade, ela vai maturando, certo? Então, aumenta, e aí a resposta imune tende a ser mais rápida num novo contato do nosso organismo com aquele micro-organismo, em respostas imunes secundárias. Então, isso otimiza também a resposta, agiliza a resposta imune. Bom, como eu falei com vocês, existem dois tipos de resposta, né, dos anticorpos aos antígenos. Tá? Então, a gente tem as respostas independentes de células T, tá? Então, a gente tem aqueles, como eu falei com vocês na aula passada, a gente tem os linfócitos T que auxiliam os linfócitos B na resposta imune, né? A gente tem aqueles linfócitos T, TCD4, auxiliares, que ficam ali nos órgãos linfóides e auxiliam linfócitos B, estimulam linfócitos B a produzirem anticorpos, né? Bom, então, basicamente, a gente tem dois tipos de resposta, tá? A gente tem a resposta independente de célula T, tá? Célula T auxiliar. Então, essas respostas ocorrem para antígenos não proteicos, tá? Então, antígenos que não são proteínas, não são peptídeos, tá? Então, polissacarídeo, lipídio, ácido nucleico, algumas outras substâncias menores. Esse tipo de antígeno ele tem uma capacidade menor de estimular essa maturidade, né, da afinidade da afinidade da resposta imune. São respostas mais generalizadas, tá? E ela é basicamente predominantemente, né, a participação de IgM, tá? Então, a gente tem a resposta imune independente de célula T. Independente de célula T só reconhece peptídeo. Lembra? Linfócito T só reconhece peptídeo. Então, a resposta imune das células B independentes de células T são para antígenos que não são proteínas. Tá? Então, a gente vai ter aí predominantemente IgM, né, o tipo de anticorpo, IgM, né? Então, são antígenos não proteicos, polissacarídeo, lipídio, ácido nucleico. Tá? Para os antígenos proteicos, a gente tem a participação dos linfócitos T auxiliares. Então, o linfócito T auxiliar, ele vai lá ajudar o linfócito B a produzir anticorpos contra aquele antígeno proteico. Tá? Então, esses antígenos são obtidos por AP6, né, por células apresentadoras de antígeno, que vão processar, né, as proteínas e apresentar os linfócitos T auxiliares, e os linfócitos T auxiliares vão estimular os linfócitos B a produzirem anticorpos contra esses antígenos. Então, existe um estímulo dos linfócitos T auxiliares para os linfócitos B produzirem anticorpos contra aquele antígeno proteico. Então, quando a gente tem uma proteína, né, como antígeno, a célula apresentadora de antígeno pega essa proteína, quebra ela, apresenta o linfócito T pega, beleza, parte deles vai lá agir, né, e se diferenciar em células de memória, e a gente também tem os linfócitos T auxiliares que vão estimular os linfócitos B a produzirem anticorpos. Tá? Onde a gente percebe uma maior capacidade de estimular a maturidade da afinidade, né? Então, são cada vez respostas mais específicas, mais rápidas.
tá? E aqui, predominantemente aqui, né, a resposta por IgA, IgE e IgG. Tá? Então, a gente tem para diferentes tipos de resposta imune, diferentes tipos de imunoglobulinas envolvidas, né? Para aqueles não proteicos, IgM, para os proteicos, IgA, IgG e IgE. Tá? Então, temos aqui dois tipos de resposta, independente de célula T e dependente de célula T. Então, aqui um exemplo, né? Coceira no ouvido. Alergia complicada. Bom, então aqui a gente tem, né, baço, outros órgãos linfóides, tecido de mucosa, cavidade peritoneal, e aí a gente tem aqui os diferentes tipos de linfócitos que eu vou mostrar para vocês, tá? Linfócitos B foliculares, células B da zona marginal e células B1, tá? Então aqui um exemplo na interação com antígeno proteico, né? Então tem que ter uma célula T auxiliar aqui, né? Então aquele encontro da célula B e do linfócito T, né? E aí a diferenciação aqui em plasmócitos e a produção de GG, GA e GE, como a gente falou. E aqui os antígenos não proteicos, né? Então, lipídios, polissacarídeos, né? E aí a gente tem as células B da zona marginal e as células B1, e aí vão produzir IgM, tá? Para resposta imune. Bom, falando desses subtipos aqui, a gente tem basicamente 3 subgrupos, né? Subtipos de linfócitos B, tá? São os linfócitos B foliculares, esses são os que vão reconhecer os antígenos proteicos, tá? Então, eles vão ficar nas zonas foliculares, nas zonas de linfócitos B, a gente falou isso há um tempo atrás, tá? Dos órgãos linfóides periféricos, e eles vão dar origem a células plasmáticas de vida longa, tá? Então, plasmócitos de vida longa. Eles que vão interagir com os linfócitos T, tá? E produzir anticorpos para a resposta imune IgA, IgE e IgE. IgA, IgG e IgE para a resposta imune contra antígenos proteicos, tá? Então, eles que vão interagir com os linfócitos T. A gente tem os linfócitos B da zona marginal, tá? Então, esses linfócitos B, eles reconhecem antígenos não proteicos, tá? Principalmente polissacarídeos do sangue, tá? E vão se localizar na região periférica marginal, na polpa branca do baço. Então, ele vai, como ele está no baço, ele reconhece os antígenos que estão no sangue, tá? Esses antígenos não proteicos, certo? Então, eles ficam na zona marginal da polpa branca do baço. E a gente tem os linfócitos B1, né, que reconhecem antígenos não proteicos, tá? E eles ficam nos tecidos mucosos e no peritônio. Tá? Então, os linfócitos B1 vão ficar lá na mucosa, no peritônio, e vão reconhecer antígenos não proteicos, produzindo IgM. Tá? Linfócito B de zona marginal e linfócito B1 produzem IgM. Bom, a resposta de anticorpos gerada no primeiro contato é o que a gente chama, né, no primeiro contato com o antígeno, que a gente chama de resposta imune primária. Tá? E as respostas subsequentes, né, ou seja, após esse contato primário, a gente chama de resposta imune secundária. E aí é o que eu venho falando com vocês, né? Quanto mais contatos as células B tiverem com aquele antígeno, mais rápida vai se tornando, mais precisa e rápida vai se tornando a resposta imune contra aquele antígeno. Mais específica, mais rápida. Então, a gente tem uma melhora qualitativa e quantitativa. Né? A gente vai ter mais células, a gente vai ter células de memória, na circulação, né? A gente vai ter uma maior especificidade no reconhecimento. Né? O linfócito B ele consegue reconhecer de modo mais preciso aquele antígeno, além de ter mais células. Então, a resposta imune se torna mais rápida e mais eficaz e melhor. Tá? Então, a gente tem uma melhora qualitativa, da qualidade, na capacidade de reconhecimento, e quantitativa, porque a gente vai ter mais células envolvidas. Então, isso melhora, torna mais rápida, né? Se a gente pegar aqui, ó, meu Deus, a resposta imune primária, né? A gente tem aqui um atraso, né, de normalmente 5 a 10 dias, né, para a gente ter essa resposta.
e aqui na resposta imune secundária de 1 a 3. Então, olha como otimiza, olha como fica mais rápido. Se vocês repararem aqui no gráfico, a gente tem aqui partindo do zero, né, da quantidade de anticorpos, né? Então, ela parte do zero. A gente vai ter que ter a ativação dos linfócitos B, a diferenciação, né, em plasmócitos, a liberação dos anticorpos. E aí, quando a gente chega numa resposta imune secundária, a gente já tem células de memória. Então, a gente já não parte do zero. Tá vendo? Então, isso se torna mais rápido, né? A gente vai ter ativação, diferenciação. Olha como aumenta, né? Olha a quantidade de anticorpos, como se torna maior. Né? E aí, a liberação de anticorpos e a geração de mais células de memória. Bom, então o reconhecimento do linfócito B, né, o reconhecimento do antígeno pelo linfócito B, ele vai ocorrer pelas imunoglobulinas de membrana, receptor de membrana que a gente já conversou, que são as imunoglobulinas, são os anticorpos, tá? Então, esse reconhecimento ele pode ocorrer no baço, onde a gente tem linfócito B, tá? No baço, linfonodo e também em mucosas, tá? Então, como a gente já falou, vai ocorrer ativação, expansão clonal, diferenciação em plasmócito e produção e secreção de anticorpos. Tá? Como eu falei com vocês, além do reconhecimento, né, como eu falei com vocês nos linfócitos T, né, além do reconhecimento do antígeno, a gente também tem os sinais secundários. Né? Então, o reconhecimento do antígeno é o sinal primário. O linfócito B também tem sinais secundários, tá, para ativação. Bom, para a sinalização da célula B ocorrer, né, vai ocorrer, então, o reconhecimento do antígeno, certo? E aí as proteínas acessórias, as proteínas associadas, elas vão produzir ali sinais que vão levar à ativação do linfócito B, tá? Então, a gente, quando está falando de célula B, a gente tem as proteínas IgA-alfa e IgBeta, tá? Isso quando a gente fala do complexo, lembra? O receptor é uma coisa, o complexo é o receptor e as proteínas ali acessórias, né, associadas que vão participar da sinalização. Então, o receptor faz o reconhecimento e a sinalização ela parte dessas proteínas associadas. Quando a gente está falando de células B, a gente está falando de G-alfa e G-beta. Tá? Então, o reconhecimento ocorre pela imunoglobulina e a sinalização vai ocorrer pelas proteínas associadas. Tá? Essa ativação, pessoal, ela só ocorre, a sinalização da célula B, ela só ocorre com uma reação cruzada, um tipo de reação cruzada que a gente precisa de mais de uma globulina sendo ativada. Como assim? Para ativação do linfócito B, ativação do linfócito B, ela não vai ocorrer quando só uma imunoglobulina reconhece o antígeno. É preciso que mais de uma imunoglobulina reconheça aquele antígeno, certo? Ou pode ser dois epítopos do anticorpo, né, reconhecendo um antígeno grande, né, ou duas imunoglobulinas reconhecendo dois antígenos, tá? Ou dois epítopos reconhecendo dois antígenos, mas o que a gente tem que ter é a ativação de mais de uma imunoglobulina, de mais de um receptor, tá? Então, para ativação do linfócito B, a gente tem que ter a ativação de mais de um receptor, tá? A ativação de uma imunoglobulina só não basta. Então, a gente pode ter duas imunoglobulinas reconhecendo um antígeno muito grande, ou a gente pode ter duas imunoglobulinas reconhecendo dois antígenos, tá? Mas precisa de mais de uma imunoglobulina, mais de uma imunoglobulina sendo ativada, tá? Bom, então, como eu falei com vocês, a gente tem sinais secundários, né, para ativação do linfócito B também.
Um exemplo é o sistema complemento, né? Então, os sinais secundários vêm da resposta imune inata, né? Então, um dos sinais é o sistema complemento. Então, lembra que a gente falou do sistema complemento lá na resposta imune inata, e que o sistema complemento participa, né, da ativação e tem essa capacidade de interagir com os linfócitos B, né? Então, a gente tem o fragmento C3D, né, do sistema complemento, que vão sinalizar receptores dos linfócitos B. E aí gera um sinal secundário para a ativação desse linfócito B. Né? São os receptores CR2 e CD21. Tá? Então, a gente tem uma sinalização secundária do linfócito B, assim como a gente tem a sinalização secundária do linfócito T, a gente tem a sinalização secundária do linfócito B também. Tá? E essa sinalização secundária ocorre pelas proteínas do sistema complemento, né? O fragmento C3D. Esse fragmento C3D ele vai sinalizar receptores específicos da célula B, que são os receptores CR2 e CD21. E aí, então, a gente tem a ativação do linfócito B. Tá? Então, além do reconhecimento do antígeno, ocorre também o reconhecimento do fragmento, né? Do fragmento do sistema complemento, né? E aí potencializando essa ativação, essa sinalização do linfócito B se diferenciar. Então, a gente tem aqui, né, um exemplo. Aqui está nosso antígeno, né, o nosso micro-organismo. Aqui está o antígeno do micro-organismo. E aqui está o fragmento C3D. Um fragmento C3D sinalizando aqui o micro-organismo. Então, a gente tem o micro-organismo. Aqui está o antígeno, né, reconhecido pelo receptor. E aqui está o fragmento do sistema complemento reconhecido pelo receptor aqui CR2, tá? Então, a gente vai ter a ativação da célula B após o reconhecimento do antígeno e do sinal secundário, assim como a gente tem no linfócito T, né? Então, aqui a gente tem o complexo BCR, né? Aqui a gente tem o reconhecimento do antígeno, as proteínas associadas, levando aqui a sinalização, né? E aqui a gente tem o reconhecimento do sistema, do fragmento do sistema complemento, levando também aqui a produção do sinal. E aí a gente tem a ativação da célula B, tá? Bom, outro sinal, né, para sinalização, outro sinal para ativação, são os receptores TOL, tá? Esses receptores TOL, eles são estimulados por subprodutos do micro-organismo, né? Então, a gente tem o reconhecimento do antígeno, das proteínas do sistema complemento e estímulos também dos receptores TOL, né, por esses subprodutos do micro-organismo, tá? E aí, então, tudo isso contribui para a sinalização dos linfócitos B. Reconhecimento do antígeno, reconhecimento das proteínas do sistema complemento e o estímulo dos receptores TOL. Tá? Isso tudo levando à sinalização para a ativação do linfócito B. Bom, a gente tem então as respostas imunes, resposta de célula B independente de célula T. Tá? Então, independente de célula T são para os antígenos não proteicos, de lipídios, polissacarídeos. Tá? Esses tipos de antígeno vão gerar respostas que não necessitam da participação de linfócitos T. Tá? Então, eles vão ser capazes, né, de se ligar a diversos receptores de antígeno no linfócito B e aí vão fazer aquelas reações cruzadas necessárias para ativar o linfócito B. Lembra? Então, a gente precisa de mais de um linfócito, mais de um receptor se ligando, a gente precisa de mais de um receptor se ligando ao antígeno. Lembra? A gente precisa de mais de uma imunoglobulina se ligando ao antígeno. E como os polissacarídeos são antígenos grandes, né, eles são capazes de estimular mais de uma imunoglobulina. Né? E aí, então, nesse tipo de resposta, a gente tem a produção de anticorpos, e os anticorpos eles vão opsonizar, eles vão lá se ligar, né, naquele micro-organismo e vão levar, então, a destruição daquele micro-organismo por leucócitos. Certo? Pessoal, só um instantinho, o telefone está tocando.
Vou precisar atender, parece que é urgente, tá? Pessoal... Onde eu parei? Então beleza. Então os anticorpos eles vão, né, produzidos aqui na resposta independente de célula T, os anticorpos eles vão opsonizar os micro-organismos. Então, como a gente já viu, né, os anticorpos fazem, vão lá, se ligam à superfície daquele micro-organismo e sinalizam para esses micro-organismos serem fagocitados, certo? Então, esses micro-organismos vão ser destruídos, né, mais facilmente, né? Lembra que quando a gente falou de fagocitose, os fagócitos, eles reconhecem, né, aquelas estruturas fagocitadas mais facilmente, né? Então, isso facilita a fagocitose e a destruição daquele micro-organismo, né? Bom, como a gente falou, né, já nos slides anteriores, são produzidos, né, então, por células B das zonas marginais, né, e dos antígenos sanguíneos, né, aquelas células B das zonas marginais que estão lá no baço, né, e pelas células B1 nas mucosas e no peritônio, tá? Nos tecidos linfóides das mucosas, né, tecido linfóide associado ali às mucosas, e no peritônio, tá? Então, são as respostas independentes de células T. Antígenos não proteicos. E a gente tem a resposta aos antígenos dependentes de células T, né? Então, são os antígenos proteicos, pelos linfócitos B, né, que vai contar com a participação dos linfócitos T auxiliares. Tá? Então, é necessária essa interação do linfócito T para que o linfócito B possa ali reconhecer e produzir os anticorpos necessários para responder contra aquele antígeno. Né? Então, o linfócito T auxiliar ele vai lá produzir citocinas, vai auxiliar, né, no reconhecimento do linfócito B àquele antígeno. Então, a gente tem aqui um resumo, né, da interação das células B e das células T. Né? Então, a gente tem as células T e B que vão ser estimuladas por aquele antígeno, certo? E aí vão migrar uma em direção à outra, certo? Então, a gente tem um estímulo do linfócito B e do linfócito T pelo mesmo tipo de antígeno, tá? E aí, então, a gente vai ter interação, né, entre as duas células, linfócitos B e linfócitos T, e vai ocorrer em duas fases, tá? A célula B vai processar e apresentar o antígeno à célula T, e a célula T vai produzir citocinas que vão estimular a diferenciação da célula B em plasmócito. Então, como é que vai acontecer isso? A gente vai ter o reconhecimento, né, vai ocorrer pelas duas células B e células T. Tá? Aí, quando a gente está mediante um estímulo, é como se, mediante um antígeno proteico, a célula T falasse, pô, eu tenho que ir lá ajudar a célula B. E a célula B pensasse assim, pô, vou ter que ir lá receber ajuda da célula T. E aí elas migram uma em direção à outra. Tá? Então, o que acontece? A célula B pega aquele antígeno, né? E aí a célula B tem capacidade de apresentar antígeno, a gente já falou isso, e aí ela mostra esse antígeno para o linfócito T. O linfócito T produz citocinas que vão estimular o linfócito B a produzir anticorpos. Então, é como se fosse uma resposta em conjunto da célula B e do linfócito T. Elas vão se estimular, né, na produção de anticorpos, no caso ali das células T. Por isso que a gente fala linfócito T auxiliar. Ele vai lá auxiliar o linfócito B a produzir os anticorpos. Tá? Algumas células B ativadas, elas vão voltar para os folículos, para o local de origem, tá? E vão acompanhadas de células T ativadas, tá? E essas células T vão se diferenciar em linfócitos T foliculares, que vão estimular a produção de linfócito B, né? Formando um centro germinativo. Né? Então, quando essas células T e B se encontram, essas células B, algumas células, elas voltam para o seu local e células T vão junto com elas, células T. E aí elas vão estimular lá no local, nesse local, né, lá no folículo, né, onde essas células B estão, vão estimular a produção de mais células B, a proliferação, desculpa, não a produção, a proliferação de mais células B, que a gente chama de centro germinativo, né? Então, além da proliferação, vai ocorrer a seleção de linfócito B com alta afinidade pelo antígeno, né? E aí vão gerar plasmócitos de vida longa e células de memória. Então,
o linfócito T, além de estimular os anticorpos, as células B a produzirem anticorpos, eles vão lá formar o centro germinativo, estimular a proliferação de linfócitos B, e aí, além da proliferação, que vai ocorrer uma seleção daqueles linfócitos, né, com melhor afinidade pelo antígeno. E aí, então, a gente vai ter ali plasmócitos, né, de vida longa e células de memória para responderem futuramente contra esse antígeno reconhecido, esse antígeno que está gerando essa resposta. Por isso que otimiza a resposta imune secundária. Tá? Bom, falando um pouquinho da maturação da afinidade, né, o processo pelo qual afinidades anticorpos produzidos em resposta ao antígeno proteico aumenta com a exposição prolongada e repetida ao antígeno. Então, foi quando eu falei com vocês, quando a gente falou brevemente no início da aula sobre maturação da afinidade, que ela ocorre mais com antígenos proteicos, né? Os antígenos não proteicos não têm muita capacidade de estimular a maturação da afinidade, justamente por essa participação das células T, né? São as células T que vão lá auxiliar a formar o centro germinativo, né? Então, na formação desse centro germinativo, a gente tem essa seleção, né, dos antígenos com maior afinidade, seleção dos linfócitos B, dos plasmócitos, com maior afinidade pelo antígeno. Então, é por isso que a resposta de células B independente de células T, ela não estimula uma maior afinidade, né? A maturação da afinidade. Por quê? Porque a maturação da afinidade ocorre com a participação da célula T, justamente por esse mecanismo de formação dos centros germinativos, né? Então, isso mostra, né, para a maturação da afinidade, a importância dos linfócitos T e B, ou da interação dos linfócitos T e B, porque a gente tem a formação dos centros germinativos e, consequentemente, a seleção de linfócitos B com maior afinidade por aquele antígeno. E aí, numa resposta imune secundária, a gente vai ter a maturação da afinidade, né? Uma resposta mais rápida, mais específica, um reconhecimento com maior afinidade entre linfócitos B e antígenos. Lembra? Maior afinidade é uma quantidade menor de células ali de anticorpos para reconhecer um antígeno, né? Então, como eu falei com vocês, essa maturação da afinidade... Só não estou conseguindo ver o chat, pessoal. Essa maturação da afinidade ocorre nos centros germinativos, né? Sim. Natália pediu para você repetir, por favor, que a internet dela caiu. Então, vamos lá. A maturação... Natália, né? Maturação da afinidade, Natália. Então, vamos lá. Quando a gente fala de resposta imune dependente de célula T, a gente tem interação de linfócito B com célula T, certo? E aí, o que acontece? Depois que a gente tem essa interação, aí a gente vai ter ativação ali, o linfócito T estimulando o linfócito B a produzir anticorpos, certo? E aí, parte desses linfócitos B que foram ativados, quando a gente tem o estímulo pelo antígeno proteico, o linfócito B vai migrar em direção ao linfócito T, o linfócito T vai migrar em direção ao linfócito T. Cada um vai sair das suas zonas, né? Zona de linfócito B, zona de linfócito T. Eles vão sair das suas zonas e vão se encontrar, certo? Para poder interagirem, né? E aí, o que acontece? Depois que ocorre essa interação, né, o linfócito T produzindo citocina ali, estimulando o linfócito B a produzir anticorpos, parte desses linfócitos B, desses plasmócitos, voltam para a zona de linfócitos B. E aí, o que acontece? Esses linfócitos B voltam acompanhados de célula T. Então, a gente tem célula T que vai lá junto com o linfócito B para a região do linfócito B, para a zona do linfócito B. E aí, essa migração junta lá para a zona do linfócito B ocorre porque eles vão formar um centro germinativo. Lá no centro germinativo, o que acontece? O linfócito T ele começa a estimular a proliferação de mais células B. Então, o linfócito T vai lá e começa a estimular a proliferação de mais linfócitos B. E durante essa proliferação vai acontecendo o quê? Vai acontecendo a seleção daqueles linfócitos que têm maior afinidade pelo antígeno. Então, é como se o linfócito T fosse lá, né? Célula B está voltando lá para a sua zona, né, de célula B, e o linfócito T vai acompanhando
para falar, olha, bora multiplicar aí, bora proliferar. E começa a proliferar, e eles falam assim, olha, vamos selecionar aqui aqueles que vão responder melhor contra esse antígeno aqui futuramente. Então, começa a ter uma seleção daqueles linfócitos com maior afinidade pelo antígeno, né? Tudo isso vai gerar ali os plasmócitos de vida longa, células de memória. Por quê? Porque numa resposta imune secundária, a gente vai ter uma resposta mais rápida, mais específica, né? Então, isso a gente chama de maturação da afinidade. E a maturação da afinidade, ela só ocorre na resposta imune dependente de célula T. Por quê? Porque ela ocorre no centro germinativo. Para o centro germinativo acontecer, precisa da célula T, dessa associação, dessa interação com a célula T, né? Então, por isso que quando eu falei no início da aula que a resposta imune dependente de célula T é a resposta imune que estimula a maturação da afinidade, é porque a participação da célula T é essencial para isso acontecer. Entendeu? Então, a célula T vai migrar junto com o linfócito B, lá para as zonas de linfócito B, vai formar o centro germinativo, vai ocorrer a proliferação de mais células B e a seleção daquelas que têm maior afinidade pelo antígeno. E aí, num novo contato com aquele antígeno, essas células B com maior afinidade vão responder mais rápido, sendo necessário, então, maior afinidade é o quê? Uma quantidade menor respondendo aquele antígeno. Por quê? Porque é mais específico. Tá? Tem mais afinidade. Bom, então, a maturação da afinidade ocorre nas respostas de antígenos contra antígenos proteicos, ou seja, dependentes de células T, né? E isso mostra a importância dessa interação de célula T e B para a maturação da afinidade, porque a célula T vai lá na zona de linfócito B e vai estimular a produção, do desenvolvimento dos centros germinativos, né? Justamente estimulando essa proliferação. Tá? E lá, como é que vai acontecer isso? Por mutação dos genes, né, que formam os anticorpos. Tá? Então, quando está proliferando, o linfócito T vai lá, na zona folicular, vai estimular a proliferação. Né? Então, enquanto está proliferando os linfócitos B, então, enquanto eles estão se proliferando, vai ocorrendo mutações nos receptores, mutações nos genes que formam as imunoglobulinas e, consequentemente, esses receptores eles vão reconhecer ali com mais afinidade o antígeno. Tá? Então, é por hipermutação dos genes que formam os receptores, tá? As imunoglobulinas. Bom, falar para vocês um pouquinho da retroalimentação de anticorpos, né? Então, quando os linfócitos B eles se diferenciam em células secretoras, né, em plasmócitos, células secretoras de anticorpos e células de memória, parte dessas células tem longa duração, tem vida longa, né? E o restante vai sofrer apoptose. Tá? Além, né, da morte das células B, a produção de anticorpos também vai reduzindo. Isso é quando a gente já tem o controle da infecção. Tá? Então, a gente já tem ali o controle do micro-organismo ou da toxina. Então, os estímulos vão cessando, né? E aí a gente vai tendo ali a redução, né, do estímulo, da diferenciação em células B e a morte das células B. As células B vão, exceto aquelas de vida longa, as outras vão sofrendo apoptose. Né? E a produção de anticorpos vai reduzindo também. Tá? O que controla isso, né? Ou seja, o que controla essa redução da ativação, da produção de anticorpos, é a formação de imunocomplexos. Tá? Então, os anticorpos eles vão se ligar aos antígenos, tá? E aí as células B vão reconhecer antígenos que estão ligados a anticorpos. Como é que funciona isso? Tá? O linfócito B está produzindo anticorpos. Está produzindo anticorpos. Aí esses anticorpos vão se ligar ao antígeno, certo? Então, linfócito B produziu, liberou os anticorpos, está lá, né, liberou, os anticorpos foram se ligar aos micro-organismos. O que vai acontecer? Esses linfócitos B, né, outros linfócitos B, vão reconhecer antígenos que já estão, esses antígenos que já estão ligados aos anticorpos. Então, quando eles reconhecem antígenos que já estão ligados a anticorpos, eles pensam, pô, eles pensam não, né? O que acontece? É como se fosse uma sinalização para reduzir essa resposta. Por quê? Porque já está tendo ali a produção de anticorpos, os anticorpos já estão agindo. Então, quando os linfócitos B começam a reconhecer antígeno que já estão ligados a anticorpos,
isso vai sinalizar aquele linfócito B que o trabalho ele pode diminuir, porque já está tendo a resposta, já está tendo ligação de anticorpos com aquele antígeno. Então, uma retroalimentação, né? Os anticorpos eles vão produzir, os linfócitos B vão produzindo anticorpos, esses anticorpos vão se ligar aos micro-organismos, e aí, quando os outros linfócitos reconhecerem o antígeno com já o anticorpo ligado, isso vai sinalizar a ele que a resposta já está rolando e que ele já pode, né, diminuindo a atividade dele. Então, os sinais vão ser produzidos, sinais que vão interromper a produção dos anticorpos nesses linfócitos. Né? É um controle, porque senão fica uma produção exacerbada, uma produção exagerada, e isso metaboliza energia, isso mobiliza energia, isso mobiliza células, então é gastar energia à toa. Tá? Então, quando os linfócitos começam a reconhecer aqueles antígenos que já estão com anticorpos ligados, vai começando a ter uma sinalização para parar a produção de anticorpos, porque já está tendo resposta. Tá? Então, aqui uma imagem, né, para resumir, aqui a gente tem um micro-organismo ligado ao anticorpo. Aí a célula B reconhece aqui, ó, o anticorpo já ligado ao micro-organismo. Tá vendo? E aí vai ocorrer, então, ó, um bloqueio da sinalização de receptor de célula B. Então, ocorre o bloqueio da sinalização da ativação, né? Ocorre o bloqueio da ativação da célula B. Então, a retroalimentação, né, o controle... por que o linfócito B... Como é que ocorre o controle? Beleza, está produzindo anticorpos, resposta imune moral... E como é que vai ter um controle disso? Né? Reconhecimento de imunocomplexo. Quando os linfócitos começam a reconhecer micro-organismos que já está ligado ao anticorpo, já começa a ter uma sinalização para parar, certo? E aí, aqui uma imagem resumindo isso. Tá? Bom, pessoal, por hoje a voz até falhou, viu? Hoje é só. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade. Parei de compartilhar.